Seu lead abre o e-mail e lê. Ele concorda com tudo que você falou, mas não faz nada. Você olha para suas taxas de abertura na tela e pensa, mas até que as taxas de abertura tão boas, tão acima de 20%, que é a métrica ideal, mas o seu problema, de fato, ele não é de abertura, e sim que o seu e-mail tem muita informação. E informação é diferente de conversão. Informação, ela não gera urgência. E o que gera urgência realmente é oferta. E é por isso que eu quero mostrar aqui para vocês o porquê o seu e-mail ele não tem gerado a urgência necessária e o que você pode mudar para construir uma oferta real, fazer com que os seus e-mails eles realmente sejam atrativos. E quando eu digo oferta, né, as pessoas tendem a pensar que é só venda, né? Mas eu tô falando sobre qualquer proposta que seja uma proposta clara, uma proposta que seja factível para a pessoa, que vai gerar transformação para ela. Pode ser um vídeo, pode ser uma aula, pode ser uma pesquisa ou qualquer coisa que dê para o lead um motivo para agir. Isso aqui é essencial dentro do framework que eu costumo apresentar e hoje eu quero focar muito nisso porque faz com que os seus e-mails gerem ainda mais conversão, não olhando para métricas superficiais que, sei lá, são as métricas de abertura, por exemplo, que não olham diretamente para a conversão. Elas dão um cheirinho, mas elas não mostram realmente aonde nós estamos falhando na conversão. E para isso, eu tenho que te fazer pensar um pouquinho, se isso não te parece familiar. Seu lead, ele pensa no último e-mail que você mandou para sua lista. Ele tinha um assunto bom? Provavelmente até tinha. Ele tinha um conteúdo relevante? Talvez sim. E a copy era razoável? Provavelmente a copy era boa até. Agora, pergunta que é a mais importante desse processo. Ele tinha uma boa oferta? Por quê? Eu não tô falando de vender um produto. Eu tô falando de uma proposta clara. Um motivo para fazer com que o lead ele faça alguma coisa depois de abrir e ler o seu e-mail. Um próximo passo que realmente fizesse sentido ele dar. Um clique que realmente valeria a pena. A maioria dos e-mails que eu analiso nas consultorias e até nas calls que eu faço aqui de proposta, eles seguem um padrão. Eles informam muito, mas eles não propõem um próximo passo. E eles até contam, as pessoas até contam algo interessante e para por aí. Não tem uma ponte, não tem um caminho, não tem uma oferta que faça a pessoa dar o próximo passo. E esse é o ciclo normal que eu vejo dentro dessas reuniões, dentro dos maiores gargalos que eu vejo de e-mail. O conteúdo é bom, o lead abre, ele lê e ele fecha a aba e vai se repetindo conforme a sua estratégia e frequência de disparos. Se isso faz sentido para você e se você de alguma forma se identificou com esse ciclo, se inscreve no canal, porque falamos muito sobre esse tipo de conteúdo e é basicamente as conversas que eu trago semanalmente aqui, não semanalmente, mais do que uma semana, que é critério aplicado em e-mail marketing, sem hack, sem truque, que é uma estrutura que realmente pode gerar resultado para você e para o seu negócio, tá? E aí a gente precisa falar um pouco sobre a diferença entre oferta e venda. Porque quando eu falo oferta, a primeira coisa que normalmente ou tem de vir na cabeça das pessoas é em relação a comprar alguma coisa, é vender alguma coisa. Um produto, um curso, um serviço. Só que a oferta, ela é, no e-mail, muito mais do que só isso, né? Ela pode ser isso também, mas ela não se limita a só isso. Dá uma olhadinha nos exemplos aqui do slide. Diagnóstico. Responda 8 perguntas e descubra onde está o seu gargalo do e-mail. Isso aqui é uma oferta. Por exemplo, aula também. Assista a uma aula que explica o framework completo. Isso aqui é uma outra oferta. Vídeo que conecta, né? No próximo vídeo eu te mostro aplicar isso na prática. Isso também é uma oferta. Pesquisa. Me conte sua maior dor em 2 minutos. Baixe o material, o checklist com 7 elementos. Isso tudo é oferta. Porque elas dão pro lead que está abrindo o e-mail um motivo claro para ele poder fazer alguma coisa. E não simplesmente concordar e silêncio. Oferta basicamente, uma proposta que transforma a leitura em ação. E uma coisa eu posso falar aqui. Todos os e-mails, eles precisam ter uma ação. Até mesmo os e-mails de antecipação. É importante que as pessoas saibam o que fazer para poder esperar. O que eu vejo é muitas pessoas falando em CPLs. Faltam 7 dias para começar a semana do tal. É preciso que as pessoas tenham um CTA, seja para até sair do e-mail, entrar num grupo de WhatsApp, responder uma pesquisa, ler alguma coisa que faça com que ela chegue com mais consciência no seu CPL. Então, resumindo, né? Oferta é qualquer proposta que transforma uma leitura em uma ação. E sem ela, o seu e-mail, ele se torna simplesmente conteúdo. Ele não é uma ferramenta que vai gerar um real resultado para a sua plataforma. Não vai gerar principalmente o que eu falo, né? Porque as pessoas olham o e-mail marketing como um canal
de disparos de e-mail. E nós queremos mudar isso, fazendo com que o seu e-mail marketing ele se torne uma fonte de dados e de inteligência para que você retroalimente o seu negócio. E sem CTAs, sem ofertas, é impossível você fazer isso. Olha esse comparativo aqui de 2 e-mails, que resultados diferentes, principalmente levando em consideração a intenção do e-mail. Do lado esquerdo, o e-mail que informa, e do outro lado, um e-mail com uma oferta invisível. Do lado do e-mail sem oferta. Ele informa, mas não propõe. Ele fala a língua do remetente e não a língua da pessoa que está lendo. Oferta padrão para toda a lista. Isso aqui eu falo bastante, né? Mas tem muito a ver, sim, com segmentação. O lead concorda e fecha a aba. Tanto faz ler hoje ou semana que vem. Então, ele normalmente tende a procrastinar. Já o e-mail com a oferta invisível, que eu chamo, ele informa e cria um caminho natural para que ele possa dar o próximo passo. O e-mail ele fala a língua de quem lê, não pensando somente na língua do expert. Um parênteses aqui. É importante levar em consideração que não é para o expert perder o tom, a linguagem dele para poder falar. Mas é importante considerar o conteúdo que vai ser enviado para esse e-mail. Porque não faz nenhum sentido você disparar um conteúdo, colocar elementos e coisas dentro do e-mail que não estão conectados com o seu leitor, com a pessoa de trás. Nesse caso, é muito difícil eu fazer um e-mail que coincida com 100% das pessoas que eu estou enviando. Por isso que tentamos segmentar ao máximo essa comunicação para que a gente consiga se adaptar ao momento da pessoa. Mas às vezes ainda assim não é 100% possível fazer isso. Mas ao máximo que a gente fizer isso, melhor para que a gente faça com que o e-mail realmente gere valor. Uma oferta adequada ao estágio do lead, que envolve segmentação e envolve entender recência que o lead entrou na plataforma, quantos e-mails ele já tem, os comportamentos dele. O lead age porque se viu na proposta que você enviou e existe um motivo para ele poder agir. A diferença aqui é a segmentação e caminho que a gente vai dar para o lead, basicamente. Saber para quem você está falando e falar a língua dessa pessoa. Isso aqui é ouro, muito ouro. E ter uma proposta que faça sentido para aquele momento dela, para aquilo que ela está vivendo. Por isso que a inteligência de dados faz total sentido na hora da gente fazer as segmentações aqui. Agora, se você quer entender na sua operação exatamente quais são os gaps de e-mail que você está vivendo e onde você pode simplesmente apertar parafusos para que você consiga gerar mais resultados, eu deixei um link aqui logo no primeiro link da descrição para que você responda uma perguntinha, 8 perguntinhas, 2 minutos, coisa rápida para você poder identificar rápido, o quanto antes, esse gargalo na sua operação e já poder consertar para poder gerar ainda mais valor com o e-mail marketing. Mas bora continuar. Por que as ofertas funcionam? Por que certas ofertas funcionam e outras não? E se você está familiarizado com a leitura do Alex Hormozi, que é um dos grandes influenciadores do mercado digital lá nos Estados Unidos, você vai ver que essa formulinha aqui que eu criei não foi criada realmente, foi simplesmente adaptada daquilo que ele já traz e que faz total sentido olhando pro e-mail marketing. A primeira coisa é como a gente realmente pode fazer um e-mail que gere valor para a pessoa, gere valor para o lead do outro lado. Aí é inevitável passar por essas 4 variáveis uma por uma, tá? Primeira coisa, o resultado, que no caso é entender o que realmente o lead quer, qual é a transformação que ele quer chegar. O segundo ponto é a probabilidade. Ele acredita que isso vai funcionar para ele? Se ele acredita nisso, maior a chance de você fazer com que o seu valor seja mais percebido. Se for um negócio muito genérico, escrito para todo mundo, a probabilidade ela naturalmente cai. E se ele sente que foi escrito para alguém na situação dele, ela tende a subir. Já o tempo é o tempo para ele poder atingir o resultado. Então ele pensa, se ele assistir 3 horas de conteúdo para ter alguma clareza, o valor normalmente cai, porque essa é algo que tende a gerar muito esforço e um tempo muito grande para ele poder... Eu falei de esforço, né? Mas o esforço é o próximo. Mas tende a gastar muito tempo dele para poder atingir o resultado. Agora, se eu falo em 5 minutinhos, fazer um diagnóstico personalizado ou algo nesse sentido, o valor ele tende a subir. Já o esforço é quanto trabalho eu preciso fazer. Então, se preencher 20 campos de um formulário é muito esforço. Se eu transformar isso em 8 perguntinhas rápidas para que ele facilite, o esforço dele seja menor, eu tire essa barreira, tende a aumentar a conversão. No fim das contas, aqui sempre é matemática, né? O nosso objetivo sempre vai ser em aumentar a parte de cima, o resultado, essa parte aqui, o resultado que a pessoa deseja e a probabilidade percebida, e diminuir essa parte de baixo, que é o tempo que a pessoa vai ter para poder ter aquele resultado versus o esforço que ela tende a ter para poder alcançar aquele resultado, certo? Agora, para isso ficar um pouco mais concreto, tá? Ofertas diferentes. Mesmo canal, ofertas diferentes. Oferta fraca.
baixe o nosso e-book de 40 páginas sobre e-mail marketing. Uma que tende a ser bem mais forte, né? Responda essas 8 perguntinhas e descubra onde estão os gargalos de seu e-mail em 2 minutos. Resultado. Aqui ele tende a ser vago, 40 páginas. Ele nem fala especificamente de resultado. Aqui eu já falo. Resultado específico. Descubra onde estão os seus gargalos do seu e-mail. Probabilidade baixa. Probabilidade alta, porque é personalizado. É baseado nas perguntas. O tempo longo, 40 páginas. Olha o esforço que a pessoa teria que fazer. Aqui o tempo é curto, 2 minutinhos. Esforço é alto. Para ler 40 páginas, normalmente, a média do brasileiro comum seriam 3 horas. Aqui, ele gastaria um tempo muito pequeno, 2 minutinhos. Eu até coloco no link da descrição que é 5 minutinhos, só para um tempo médio mesmo. Mas, normalmente, quem já tem as respostas de bate-pronto consegue fazer isso em 1 minutinho, mas no máximo 2. Pensa, ó. Mesma operação, mesma ferramenta e oferta diferente. Isso, assim, equivale a qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de oferta. Porque se você manda o lead para uma aula de 3 horas sobre e-mail, o esforço, ele é alto e o tempo é longo. Enquanto se você manda para um videozinho ali de 10 minutos, que resolve uma dor, que é específico, o tempo cai, o esforço cai e o lead, ele tende a ter uma ação, aumentar essa atividade muito mais rápido, que é a mesma lógica, né? É a mesma equação, só que fazendo com que o seu valor ele seja maior percebido. E agora, algo rápido, para que você já saia daqui com um diagnóstico, mas se você quer um diagnóstico mais profundo, tem a pesquisa aqui de 2 minutinhos para você poder responder logo no começo da descrição. Esses são os 3 sinais que revelam as verdades sobre as campanhas. O sinal 1, ele abre, mas não clica. Se esse é o caso da sua operação, pensa que a taxa de abertura até pode estar razoável, mas que o clique é baixo. Então, nesse caso, o lead ele até te deu atenção, mas ele não viu o motivo para poder se mover. Então, se você não está tendo bons CTAs, pode pensar que esse é um dos principais motivos que eu vejo nos e-mails que não performam. Já o sinal 2 é o mesmo CTA para todo. Todo e-mail, ele vai para a mesma lista com o mesmo CTA. E o infoprodutor com, sei lá, 500 leads, com 30 mil leads, ele vai ser disparado com a mesma campanha para todo mundo. E aí você está falando basicamente a sua língua e não a língua do lead. Esse é um outro problema que faz com que os seus CTAs não performem muito bem. E o terceiro ponto é o sem motivo para poder agir, que é você não conseguir responder o porquê ele agiria agora. Porque se ele lê hoje ou lê semana que vem, é exatamente a mesma coisa. Não existe uma urgência por trás. E sem urgência, o e-mail ele se torna basicamente conteúdo e não se torna uma oferta. E sem oferta a gente não consegue realmente chamar a pessoa para poder agir. Agora, queria dar um exemplo, vou dar um exemplo sem nome para ficar um pouco mais fácil. Embora o nicho desse cliente tenha sido um nicho de emagrecimento. Quando eu comecei a trabalhar com esse cliente, ele tinha uma boa base, ele tinha uma lista ativa, o conteúdo até saindo, mas a conversão por e-mail dele era baixa. Ele tinha, se eu não me engano, aberturas até não eram boas, eram razoáveis para ruim, que era 15%, mas isso não deveria ser motivo de zero conversão, por exemplo. E quando a gente sentou para poder olhar o funil dessa pessoa, o que ele ofertava e tudo mais, ficou muito claro assim o porquê o e-mail não convertia. Todo lead que entrava, basicamente já recebia um CTA, uma oferta para a oferta principal, que era basicamente o produto mais caro que essa pessoa tinha. Era sem muito filtro, sem muita estratégia, sem nada no meio que intermediasse e facilitasse a pessoa a comprar o produto mais caro. Ele entrava, recebia um e-mail para oferta cara e o resultado era basicamente o silêncio. Não existia um resultado por trás do e-mail. O que a gente fez? Depois, a gente, analisando tudo isso, a gente mapeou as dores reais desse público e criou um front-end mais adequado para quando a pessoa entrasse na base. E em vez de empurrar o produto principal, a gente começou a construir um caminho que transformasse o produto principal em mais fácil de ser convertido com pequenos degraus. Então, basicamente, o primeiro passo era de resolver uma dor imediata desse lead. Podia ser um diagnóstico leve, podia ser uma aula sobre um problema principal, uma masterclass até que paga num valor um pouquinho mais baixo, mas que já gerava esse resultado, mesmo que seja um resultado em partes. E isso aqui fez com que o e-mail já performasse melhor a nível de conversões no final. Mesmo e-mail, mesmo layout, mesma plataforma que era utilizada, a diferença é que ele mudou de um e-mail de conteúdo, de um e-mail até mesmo agressivo, um pouco invasivo, para um e-mail de oferta que realmente gerasse valor para a pessoa. A gente saiu de conteúdo, de informação,
para realmente poder falar a língua do lead nesse caso aqui. E agora, urgência, né? Porque eu falei de urgência ali no começo, só que a urgência que eu quero trazer aqui é uma urgência que seja palpável até mesmo condizente com os meus valores. Mais um parênteses aqui. Se você tem um sócio, um colega, que seja infoprodutor ou que tem uma empresa, que manda e-mail toda semana, que dirá todo dia e não tem resultados ou não entende por que ninguém acaba agindo com os e-mails que ele está enviando, manda esse vídeo para ele. Acredito que o conteúdo que a gente já passou até aqui tem o poder de ajudar essa pessoa a entender possíveis gargalos e caminhos que ela pode seguir para poder fazer o e-mail marketing dela performar ainda mais. E aí, partindo para a urgência que eu acredito. Urgência real e não uma artificial. Urgência real no fim das contas, é você realmente falar a verdade para as pessoas que você está se comunicando. Urgência real, vagas limitadas, que seja de verdade, caso você tenha vagas. Curso online, por exemplo, não dá para falar que curso online tem vagas limitadas. Diferente de uma consultoria, em grupo principalmente. Em grupo não, né? Mas até individual, porque envolve o seu tempo. Countdown que reseta todo dia. Quem nunca viu isso, né? Prazo de inscrição com data real. Última chance pela 3ª vez. Que dirá aquelas aberturas, né? Reaberturas. Preço vai subir, sobe mesmo. Escassez fabricada. No fim, até coloquei aqui, ó. Escassez real, ela gera urgência. Escassez artificial, né, a fabricada, ela destrói confiança. E confiança, eu coloquei no e-mail, mas não é só no e-mail. É basicamente em tudo que a gente faz na internet, porque é uma relação, né? É tudo. Então, busca criar confiança da melhor forma possível. E deixei esse final aqui com uma frase que eu acredito que faça sentido para você, que é o seu e-mail, ele, resumindo, né? O seu e-mail, ele não precisa gritar, ele não precisa de countdown falso, ele não precisa de uma urgência, aquele alarmezinho vermelho no título do seu e-mail. Ele precisa de uma oferta que fale a língua de quem lê, que esteja condizente com o momento da pessoa. E quando você segmenta, quando entende a dor real e quando constrói um caminho que faz sentido pro estágio que aquele lead está vivendo, seja um vídeo, uma aula, um diagnóstico, até material gratuito, uma isca, que não seja tanto clickbait, né? Porque senão você vai trazer muito lead desqualificado. A urgência, ela não é fabricada. Ela nasce naturalmente, porque a pessoa, ela olha e pensa, pô, isso é pra mim. E faz sentido agora eu tomar uma ação. Então, a informação, ela informa. Oferta, ela move. Foi a frase que eu deixei aqui. E, por fim, né? Se eu te fiz, de alguma forma, olhar para o seu e-mail de um jeito diferente, eu tenho 2 propostas para você poder agir agora. Primeira coisa é o mapa de e-mail marketing, que é o primeiro link aqui na descrição para que você consiga entender possíveis gargalos que você tem na sua operação. Rapidinho, 8 perguntas, 2 minutinhos para você já poder receber de imediato esse diagnóstico gratuito, tá? Segunda coisa se você já sabe onde está o gargalo, onde é o possível problema do seu negócio em relação ao e-mail marketing, você nem precisa do diagnóstico, eu vou deixar outro link aqui para que você receba um diagnóstico estratégico, que aí é uma call que eu mesmo, no momento atual, que é 14 de abril, quem faz essa call sou eu, para poder entender melhor o seu negócio, para poder entender o que você tem feito e como nós podemos modificar algumas ações, algumas variáveis para que o seu e-mail performe melhor. E tem esse link aqui na descrição também. Fechou? Espero que tenha curtido até aqui. Deixa seu like e te vejo no próximo vídeo. Valeu!